Boa noite a todos novamente. Nossa aula número 4. Hoje a gente vai ter que fazer um esforço sintético muito grande, porque é bastante conteúdo, mas a gente vai conseguir aí, vamos dar esse gás. Fazer a oração inicial e a gente já começa a aula de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, pessoal, uma breve revisão da última aula que a gente teve. A gente falou sobre o relato do Gênesis na última aula. A gente começou definindo o que era a criação, como uma narrativa sobre a origem do homem e do cosmos. A gente foi contra a ideia cientificista de que a criação seria algo irreal, algo exclusivamente mitológico, e a gente deu algumas justificativas para isso. Primeiro, a gente falou que a linguagem do Gênesis é uma linguagem simbólica e não uma linguagem técnico-científica. Depois a gente falou que o tipo de conhecimento gerado pela leitura do Gênesis é um conhecimento abstrato, que contribui mais para a filosofia, para a teologia, para a metafísica, e não é estritamente um conhecimento teórico-científico, como a criação fosse mais uma teoria científica. A Bíblia não é um livro de ciências naturais. Depois, outra justificativa é que existe uma diferença entre forma e conteúdo. A forma, como é passada, a estrutura do Gênesis, que se adapta ao contexto da época do povo hebreu, e o que está subjacente ao texto, que é o Logos divino criou o mundo. Né? E por conta disso a gente vê diversas outras narrativas da criação sem ser o Gênesis 1, como o Gênesis 2, como os Salmos, como João 1, como a gente disse. E, por fim, o argumento máximo que a gente colocou aí seria de que existe uma unidade das escrituras. A gente usou essa tese do Ratzinger, né? Ou seja, a gente deve interpretar o Gênesis partindo do Novo Testamento, a partir da pessoa de Cristo. Ou seja, interpretar o Gênesis exige também a dinamicidade, né, da história da Bíblia. A Bíblia não é um objeto estático, exige uma dinamicidade do povo hebreu. Os homens que buscam a Deus no mundo, né, e no tempo. Depois, uma contextualização, a gente falou sobre a questão da oralidade, o contexto do povo hebreu que estava ali no meio mesopotâmico, etc. E, por fim, a gente estabeleceu algumas deduções a partir do texto de Gênesis 1. Primeiro, da criação ex nihilo, ou seja, a criação do nada, né? A gente falou, no princípio Deus criou o céu e a terra, ou seja, no princípio havia somente Deus. Depois a gente falou sobre a bondade de Deus, a generosidade da criação, Deus viu que tudo era bom, isso mostra a bondade. Uma certa hierarquia da criação, há dias na criação, 7, a gente deu a referência do número 7 como o número da perfeição, da divindade. A posição do homem perante a criação como um co-criador, chamado a trabalhar, chamar para ajudar a Deus na terra, na criação, e a natureza do homem, que é um pouco de divino, um pouco de profano, espírito e corpo, terra e vento, sopro de Deus, que aparece no Gênesis 2. Essa foi o breve resumo da nossa aula passada. E aí a gente entra nesse tópico agora de responder as perguntas, né? A gente sempre separa as perguntas. Como a aula de hoje vai ser um pouco mais corrida, eu já vou aproveitar a pergunta que eu tive para introduzir a aula de hoje. E a pergunta que eu tive foi a seguinte: um amigo meu perguntou, Mateus, você falou aí, né? Pô, o Gênesis tem toda a linguagem simbólica, mas como é que eu faço para interpretar as escrituras corretamente? Eu posso sair atribuindo sentido aos símbolos, né? A torta e a direita, eu posso chegar e falar o que eu quiser, aqui a água representa determinada coisa, ou aqui a criação de Deus determina outra coisa. Não, não é bem assim, né? E para isso, para responder essa pergunta, a gente vai utilizar São Tomás de Aquino e o próprio catecismo, né? São Tomás, na Suma Teológica, na primeira parte, questão 1, artigo 10, ele fala sobre os sentidos das escrituras. No catecismo, isso está no ponto 115 a 119, é bem parecido com a exposição de São Tomás. O que São Tomás fala? Primeiro, ele vai dizer o seguinte: olha, os homens falam por palavras. Nós comunicamos por palavras. A gente falou da linguagem, dos signos, etc. Deus não fala somente por palavras. Deus fala por palavras, coisas e fatos. E dentro de fatos, a gente inclui aí a ação humana. Ou seja, quando Deus quer falar, na sua onipotência, ele utiliza a própria realidade para se comunicar. Então, quando você vai interpretar as escrituras, que são a palavra de Deus, há dois tipos possíveis de interpretação. O primeiro tipo de interpretação é a interpretação literal, aquilo que as palavras designam. Né? Só que mesmo essa interpretação literal da Bíblia comportam vários sentidos. E São Tomás explica. Por quê?
Como as palavras significam realidades e Deus fala por meio de palavras e realidades, essas próprias realidades significam coisas, além das palavras. Um pouco complexo, mas aqui a gente pode parar para pensar sobre isso. Deus fala sobre palavras, sobre a realidade, sobre a ação dos homens. Então, há algo além na literalidade, porque Deus fala com essa realidade. Em segundo ponto, São Tomás vai dizer, tá, isso existe, mas quando no Antigo Testamento há uma interpretação num sentido espiritual, que a gente vai ver que é o segundo tipo de interpretação, a gente falou da interpretação literal, a Bíblia o explica de forma literal em alguma parte. Ou seja, quando a gente fala que o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento, também é nesse sentido. Esclarece a linguagem espiritual utilizada no Antigo Testamento. E essa interpretação espiritual, São Tomás divide em 3 categorias. Ou seja, a interpretação espiritual é o que as palavras designam, indo além dessa designação das palavras. Ou seja, Deus é o autor das Escrituras, é o autor divino, e existe também o autor sagrado, que é aquele ser humano que escreveu as Sagradas Escrituras. E essa interpretação espiritual pode ser alegórica, quando essas realidades no Antigo Testamento significam algo da lei nova, ou seja, fazem uma alegoria da lei nova. A gente pode ter um exemplo, né? Quando Moisés está no deserto com o povo hebreu, a gente tem um maná que cai para alimentar o povo. Esse maná é uma alegoria da Eucaristia. É um tipo de interpretação espiritual. O outro tipo de interpretação espiritual é a interpretação moral, ou seja, quando há nas Escrituras algo que eu devo fazer, devo imitar. Por exemplo, o batismo de Cristo. Cristo não precisava se batizar, ele é o próprio Deus, mas ele pede para João Batista que o batize. Ou seja, para mostrar para a gente que a gente deve se batizar também. Uma interpretação moral. E, por fim, a última interpretação espiritual, que é a interpretação anagógica. Quando aquilo que está nas Escrituras representa algo que existe na glória eterna. Não existe aqui na Terra, mas representa a glória eterna. Por exemplo, quando a Bíblia fala de igreja, ela tanto fala da igreja terrestre quanto a igreja celeste, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste. Ou seja, existe uma anagogia, uma representação daquilo que virá após. Então, esses são os 2 tipos de interpretação e o segundo tipo, que é o espiritual, comportam esses 3. E aí a gente tem um verso medieval que resume muito bem esses tipos de interpretação. E o Catecismo da Igreja mostra isso no ponto 118. Que é mais ou menos assim. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Então, essa é a nossa primeira resposta. Como se interpreta a Bíblia? Assim. Mas não basta só técnicas, né? Tem que ter algo a mais. E na segunda carta de São Pedro, no versículo 20, São Pedro vai nos dizer, né? Logo no final da carta. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, eu não posso chegar nas Escrituras e interpretar a torta direito, do jeito que eu quero. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Por quê? O Catecismo, no ponto 111, vai dizer: a Sagrada Escritura também deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Se Deus é o autor mediato das Escrituras e o autor imediato são os seres humanos que a escreveram, é preciso esse Espírito desse mesmo Deus para interpretá-la corretamente. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela está mais escrita no coração da igreja do que nos instrumentos materiais, do que no papel. Por quê? O Espírito Santo que foi deixado por Deus depois da sua ressurreição em Pentecostes é aquele Espírito que possibilita a correta interpretação das Escrituras. E aqui a gente já sai dessa primeira pergunta e já começa a aula de hoje. Aí a gente se faz a pergunta, tá bom, a gente já viu sobre o Gênesis, mas, Mateus, o que é a Bíblia? O que são as Sagradas Escrituras? Tem uma brincadeira que o padre Paulo Ricardo faz, né? Ele fala, pô, será que a Bíblia caiu pronta do céu, né? Estava aqui alguém caminhando e caiu a Bíblia lá com os livros, né? Toda completa. Não, claramente não foi isso, né? Primeiro a gente herda o Antigo Testamento do povo hebreu. Mas o que é a Bíblia? O que são as Sagradas Escrituras? É a palavra de Deus. Essa é a melhor definição. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se a gente falou na aula passada que Cristo é o Logos divino, Logos, ou seja, o Verbo de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, há uma identidade entre Cristo e a palavra de Deus.
E não sou eu que falo isso, é o Catecismo da Igreja, no ponto 136. Que fala assim: este livro único é Cristo, já que toda escritura divina fala de Cristo, e toda escritura divina se cumpre em Cristo. Ou seja, há uma identidade entre Cristo e a palavra de Deus. Cristo é o verbo encarnado. A Bíblia fala de Cristo, da pessoa de Cristo, o Logos divino. Toda a Bíblia é relacionada à pessoa de Cristo. É por isso que a gente interpreta o Gênesis de acordo com Cristo. E aí você vai pensar como que é feita a estrutura litúrgica da missa, se você já for em alguma missa. Primeiro você tem a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. Contempla as duas faces, ou seja, vou ler ali o Evangelho, a primeira e a segunda leitura, na missa de domingo, os salmos, é a liturgia da palavra, e depois, a partir do ofertório, é a liturgia eucarística. Então são as duas faces da palavra de Deus. E o catecismo resume tudo isso que a gente está falando no ponto 108, dizendo: a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das escrituras. Senão não seria possível interpretar as escrituras. Agora, como que Cristo deixou isso para os homens? Quando a gente fala aqui da igreja, que é o corpo de Cristo na história, e a gente fala que essa igreja é a que interpreta as Sagradas Escrituras por ser o corpo de Cristo, a gente pode falar de um tripé que compõe a igreja. Esse tripé é a tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério. Só que esse tripé, vocês vão perceber que não é bem um tripé, não é bem um tripé, poderia ser uma dupla. Por quê? O que é a tradição da igreja? Para aqueles que já estudaram alguma coisa do direito, no direito civil tem o Instituto da Tradição, que é basicamente o modo como as propriedades são transferidas. Se você tem um contrato, a propriedade não é transferida a partir da assinatura do contrato, mas quando você entrega a coisa, né? Ou seja, quando você pega a chave do seu apartamento, aí sim há a propriedade daquele apartamento. Então a tradição é aquilo que foi entregue por Cristo aos apóstolos. Nem tudo que Cristo entregou aos apóstolos está escrito no Novo Testamento. Não à toa, no final de João, diz: se eu fosse escrever tudo aquilo que vi de Cristo, não seria possível, não teria páginas no mundo para escrever o que Cristo fez aqui na Terra. Somente 3 anos de vida pública. Ou seja, há algo além, há uma tradição deixada por Cristo aos apóstolos. Uma tradição oral. E as Sagradas Escrituras, se a gente for parar para observar, a gente falou de um tripé, faz parte dessa tradição. Faz parte dessa tradição. As Sagradas Escrituras estão inseridas na tradição da igreja. Então, a tradição oral e a tradição escrita, Sagradas Escrituras. E, por fim, o magistério, que é a sucessão apostólica. Jesus deixou a tradição a alguém, a quem? Aos apóstolos. Esses apóstolos têm sucessores. Aqui jaz a estrutura da igreja. Isso é a estrutura formal da igreja. Tradição, magistério e Sagradas Escrituras. Agora, como que a tradição apostólica fez discernir os livros sagrados, né? Quais escritos que a gente ia colocar ali na Bíblia e quais não seriam colocados? A gente pode chamar isso de cânon das Escrituras. São 46 escritos do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ah, chegaram lá, jogaram um dado para o alto e viram qual livro ia colocar ou não? Não, na verdade não, né? Não poderia ser assim. O Antigo Testamento ele foi passado pela tradição judaica. A igreja adota o cânon alexandrino, que vem da Septuaginta, da versão dos 70, né? Que tem uma breve história da versão dos 70, que 70 sábios judeus foram traduzidos do hebraico para o grego de forma separada na época da Alexandria, e diz a história que eles traduziram de forma exata, né? Exatamente igual. Então, adotou-se essa tradução por conta desse fenômeno místico também, né? Só que há judeus que adotam um cânon breve, né? Que isso foi adotado pelos judeus, pelos rabinos, no século I depois de Cristo. Tiraram alguns 7 livros que chamam de deuterocanônicos. São 7 livros que não tem em algumas tradições judaicas e também em algumas tradições evangélicas protestantes. Né? E o Novo Testamento, ele já está ali dentro do corpo da igreja. Existiu alguns concílios que confirmaram os livros, os 27 livros do Novo Testamento, que foi o concílio de Hipona, o concílio de Cartago, o concílio de Trento, lá para 1500. Agora, pensa bem, se a tradição engloba a escritura, é muito natural que o Novo Testamento já estivesse no meio da tradição, sem uma necessidade de incorporação de algo que veio de trás. Né? Então é muito natural para a igreja. Né? É similar quando a gente vai falar assim, né? Tem um pai
que ele vai fazer um teste de paternidade, né? Ele só vai fazer o teste de paternidade se ele suspeita que ele não é o pai. Ou seja, o Antigo Testamento, a igreja só definiu nos concílios quais são os livros do Antigo Testamento quando surgiu uma heresia dizendo que determinado livro não seria contido no Novo Testamento. Então é basicamente assim que foram feitos o cânone das Escrituras. Tá bom, a gente já sabe o que é a Bíblia, a gente já sabe, já tem um direcionamento de como interpretá-la, qual é o papel da igreja para isso. Então a gente vai estabelecer aqui 3 questões importantes sobre o Antigo Testamento. A primeira questão é o seguinte: a antiga aliança não foi revogada. Isso é uma questão interessante. Por quê? Pode passar muito na nossa cabeça de que, a partir do Novo Testamento, que é ali do Antigo, está revogado. Cristo fala explicitamente que ele não veio revogar a lei, ele veio aperfeiçoar essa lei. Inclusive, esse pensamento de que a antiga aliança foi totalmente cortada é uma heresia chamada marcionismo. Né? Marcião era um teólogo do primeiro século, né, ali depois de Cristo, que ele falava que o Antigo Testamento tinha que ser jogado fora e só tinha que ser considerado o Novo Testamento. Isso foi considerado uma heresia para a igreja. Aí você vai falar assim para mim: pô, Mateus, beleza, se a antiga aliança não foi revogada, como é que fica as situações dos judeus? Porque, pô, se não for revogado, significa que a aliança prometida por Deus a Abraão ainda é válida, né? Deus falou primeiro para os judeus. Eles foram o povo escolhido para chegar na pessoa de Cristo. Isso a gente vai ver nas aulas aqui de doutrina daqui para frente. Só que existe uma diferença fundamental depois da vinda de Cristo. Para nós católicos, Cristo é o Messias, que primeiro falou aos judeus, o seu povo, mas depois faz a chamada universal. A Igreja Católica é a igreja universal por excelência. Né? Católicos significa universal. E os judeus, eles não consideram a pessoa de Cristo. Ou seja, essa é a grande divisão. Eles ainda esperam o Messias, mas esse Messias não foi Cristo para eles. Então, para nós católicos, os judeus preservam ainda a aliança, só que eles não aceitaram a pessoa de Cristo, e existe um papel desses judeus no final dos tempos, porque eles verão o retorno de Cristo para nós, né? A segunda vinda de Cristo na Terra, que para os judeus vai ser a primeira vinda do Messias, mas eles reconhecerão que será Cristo, e assim está a situação do mundo. Né? Então, de acordo com o catecismo, essa é a posição dos judeus no catolicismo. Agora, segunda questão, a gente falou que a gente ia colocar 3 questões hoje aqui. Tá bom, existem coisas transitórias e imperfeitas no Antigo Testamento. Como é que faz? Como é que se explica isso se não foi revogado o Antigo Testamento? A igreja acredita que existia uma pedagogia do amor salvífico de Deus no Antigo Testamento. Então, aqueles erros do Antigo Testamento, as imperfeições do Antigo Testamento, era tudo a forma que Deus estava ensinando aos homens até a vinda de Cristo, a vinda plena de Cristo, que enviaria o Espírito Santo à igreja. Que a partir do Espírito Santo é possível um melhor discernimento da verdade pelos homens. Então, existe no Antigo Testamento uma pedagogia, né? Então, isso a gente tem que ter claro ao ler o Antigo Testamento. E, por fim, aquela questão clássica que a gente já falou inúmeras vezes, que é aquela frase de Santo Agostinho: o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo Testamento é, portanto, desvendado pelo Novo. Essa frase de Santo Agostinho magistral, que resume muito bem a visão da igreja sobre as Escrituras. Agora a gente chegou na segunda parte da aula. Aqui a gente já tem uma noção de Escritura, a gente já tem uma situação sobre o Antigo Testamento, e aqui a gente vai ter um esforço hercúleo para resumir bastante coisa. O que é o Antigo Testamento? É a primeira parte das Sagradas Escrituras, como a gente falou. E o que tem? Qual é o conteúdo do Antigo Testamento? A gente viu Gênesis, mas o Antigo Testamento tem 46 livros, como a gente falou. A gente pode resumir que o Antigo Testamento é a história sagrada do povo de Deus. E essa definição que eu estou dando para vocês, história sagrada do povo de Deus, é o nome do livro do Daniel Hobbes, que ele vai falar sobre o Antigo Testamento de um ponto de vista filosófico, um ponto de vista teológico, exegético, muito interessante. Então percebam, Deus interviu na história por meio da revelação, como a gente já falou na aula 1 e na aula 2, escolheu um povo dentre inúmeros povos, escolheu um homem dentre inúmeros homens, chamado Abrão, que depois foi renomeado para Abraão, e falou para esse homem: você será pai de multidões, farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei seu nome. Isso está em Gênesis 12. O Antigo Testamento ele é ordenado em 4 partes. A aula de hoje está bastante teórica. A gente tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Tem o Antigo Testamento histórico, né, que faz ali toda a cronologia do povo hebreu.
o Antigo Testamento profético, né, que são a parte mística dos profetas, as visões, os sonhos, e a parte sapiencial, que está ali o livro da sabedoria, o livro dos Salmos, o livro de Eclesiastes. Aqui na nossa investigação, a gente entra na parte final da aula, a gente vai focar no Pentateuco e no Antigo Testamento histórico. E a gente vai separar essas duas partes em 5. Em 5 fases que não são bem uma sequência cronológica, né? Na verdade, são uma sequência cronológica, mas elas se misturam e se invertem em alguns momentos, e vocês vão entender o porquê disso. Tá. Então, a gente pegou o Antigo Testamento, definimos o que é o Antigo Testamento, falamos que ele tem 4 partes, Pentateuco, histórico, profético e sapiencial. Agora a gente vai focar no Pentateuco histórico, porque aqui a gente tem que ter a gente quer uma abordagem do conteúdo cronológico do Antigo Testamento, para a gente chegar aonde a gente quer, que é no Novo Testamento, para a gente desenvolver as aulas de doutrina. Então, vamos lá. Preâmbulo. Na introdução desse livro que eu falei para vocês, feita pelo João Carlos Nara, ele fala uma coisa bem interessante. Na interpretação das escrituras, a gente vai ter que evitar tanto um ceticismo erudito como uma devota ignorância. O que é o ceticismo erudito? É eu chegar, olhar para a Bíblia e não considerar a Bíblia uma fonte histórica. E o que é uma devota ignorância? Eu olhar para a Bíblia de forma fundamentalista. Eu falo assim, olha, o que a Bíblia falou é verdade, o que a arqueologia, a hermenêutica, a exegética descobriu, eu jogo fora. Né? Eu tomo como um olhar cego a Bíblia. Isso não é uma postura ideal. Qual que é o justo meio? O justo meio é você tentar unificar esse olhar temporal e esse olhar terreno, que é muito difícil, muito complicado. Dito isso, vamos para cima. Qual é a primeira fase? O tempo dos patriarcas. O que eram os patriarcas? Os patriarcas eram a forma social que se organizavam os hebreus na primeira parte da Bíblia. Né? Patriarcas era a figura paternal que guiava um povo. E esse primeiro patriarca que a gente vai dar o exemplo é Noé. Então, contextualizando, a gente tem Adão e Eva, tem um pecado original, que a gente vai desenvolver nas próximas 2 aulas. Os seres humanos se espalham pela Terra e a gente tem uma piora da humanidade. Deus envia um dilúvio de 40 dias e 40 noites e avisa antes do dilúvio a um homem chamado Noé. E é o único homem que sobrevive com os animais, aquela história que todo mundo conhece. Né? Ou seja, 40 dias e 40 noites do dilúvio, a gente tem já uma prefiguração do batismo, que vai limpar o mundo com água. É um tempo de penitência e preparação, esses 40 dias e 40 noites, a questão do número do tempo, tanto que a gente vê isso voltando na quaresma, por exemplo, como a gente está vivendo agora, o tempo da quaresma são 40 dias. Moisés, antes de receber os mandamentos, ele fica também 40 dias e 40 noites. Então, esse tempo representa um tempo de penitência e preparação. Quem ficou vivo nesse dilúvio? 8 pessoas. Noé e a sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas, ou seja, 8 pessoas. Da família de Noé, saem todas as descendências das nações. E São Isidoro, no seu livro Etimologias, ele vai falar que o povo de Sem, chamados semitas, né, que vão dar origem aos judeus e aos árabes, vão para a parte da Ásia, Cã vai dar origem vai para a parte da África e Jafé vai para a parte da Europa. E assim os homens vão se espalhando pelo mundo novamente. Então, essa é a importância de Noé como patriarca. Né? E agora a gente entra numa figura de um segundo patriarca, que é a figura de Abraão, que é o pai dos judeus, o pai dos hebreus. É aquele que vai dar origem ao povo hebreu para chegar na pessoa de Cristo. Quem era Abraão? Abraão era filho de Taré, que era um clã, ele era de um clã beduíno, nômade, né? Que residia na região ali da Mesopotâmia, né? Na terra que chamava Ur dos Caldeus, que acredita que hoje esteja localizado no Iraque. E esse Taré, que era o pai de Abraão, ele vivia ali na Mesopotâmia e falava que era um homem que esculpia ídolos, né? Enquanto que Abraão, desde novo, ele era considerado um destruidor de ídolos. Ele ia muito contra ali a religião mesopotâmica, não acreditava muito, já era um pouco iluminado nesse sentido. E não concordava muito com as práticas de sacrifício que aconteciam ali na região, que envolviam sacrifício de criança, etc. Esse povo de Taré, que era o patriarca, né, seguido por Abraão, seu filho, também vai ser chamado futuramente de povo hebreu. Ou seja, o que significa povo hebreu? É o povo do outro lado do rio. Ou também, dizem que significa também nômade, ou povo beduíno.
O que são os nômades? Eles não têm uma terra específica, eles ficam rodando ali com os animais, né? Não tem, eles não se concretizam num lugar específico. E Abrão, filho de Taré, tem uma experiência mística com Deus que se revelou a ele e fala que ele vai ser pai de nações. Deus faz duas coisas com Abraão. Ele muda o seu nome, né, de Abrão para Abraão, para significar pai de multidões, e fala que ele vai ter que sair dessa região que ele está e vai ter que ir até a terra de Canaã, que ali é uma terra prometida, que hoje é onde está o Estado de Israel. Então, a gente começa aí a ida, o entendimento do porquê que existe o Estado de Israel, porquê que é tão importante para o povo hebreu aquele Estado, porque era a terra que corre leite e mel. É a terra prometida a Deus a Abraão. E como que isso ocorreu? Taré morre, o pai de Abraão morre. Abraão se torna o patriarca daquele povo nômade e começa a sua caminhada rumo à terra prometida. Abraão, que tem uma esposa chamada Sara, que era estéril. Então, como é que ele ia suceder? Como é que ele ia ser pai de multidões se a sua esposa era estéril? Na época, existia um código muito famoso, que era um código de Hammurabi. Para quem é do direito sabe que já existiam uma grande inovação jurídica na época, né? O Código de Hammurabi é extremamente referenciado como isso. Tinha uma permissão de que, em caso de esterilidade da esposa, o homem poderia ter uma concubina, ou seja, uma outra mulher, para poder ter a sua descendência preservada. E Sara, sabendo disso, um pouco incrédula, sabendo da importância de Abraão, oferece uma escrava deles para Abraão, para que ele pudesse ter a sua descendência. Essa escrava se chamava Agar. Dessa relação de Agar com Abraão nasce Ismael. Ismael, que vai ser o pai dos muçulmanos, o pai dos árabes. Por quê? Sara depois engravida na velhice de Isaac, que é o verdadeiro descendente dos hebreus. Sara briga com Agar, que é a concubina de Abraão, expulsa Agar da tribo, e a partir disso Agar vai para o deserto junto com Ismael, e diz a história que aparece um anjo ali para Agar, e eles ficam vivos, não acabam morrendo de sede, e Ismael depois dá descendência ao povo árabe. Então a gente já encontra aqui o porquê dessa guerra que existe até hoje entre os árabes e os hebreus. Né? Isso já é um problema antigo, que depois vai ser entre o povo filisteu, que ficava na região ali da faixa de Gaza, né, que combateu Israel a todo momento, inclusive naquela história de Davi, Golias era um filisteu. Né? Então, enfim, voltando aqui à nossa história, que a aula de hoje já prolongou, mas isso aqui é importante. Então, Abraão tem Isaac. Isaac é teu filho prometido. Beleza. Agora se completou, você é pai de multidão, aqui tem um filho prometido, Isaac. E Deus chega para Abraão e fala o seguinte, ó, sobe naquele monte ali e leva Isaac. E Abraão leva Isaac. E Deus fala, não, você vai ter que sacrificar teu filho. Pô, o cara sai da Mesopotâmia por conta da questão dos sacrifícios. Ele já era um cara contra. Imagina, aí esse Deus que se diz o Deus verdadeiro fala para ele sacrificar o filho, imagina o que passou na cabeça de Abraão, né? Essa foi a grande prova de Deus perante Abraão. Quando chega lá na hora do sacrifício de Isaac, Deus bota um carneiro ali e evita que Abraão mate seu filho. Então ali é feita a aliança entre Deus e o homem. Nesse monte que ficava próximo do monte onde Cristo foi crucificado, ou seja, Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho, que é Cristo. Vamos resumir a história. De Abraão temos Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó que teve aquela história de Esaú e Jacó, né, que Esaú trocou a sua... Ele era primogênito, trocou a sua descendência por um prato de lentilhas, blá, blá, blá. Depois teve a história de José, que era filho de Jacó, que é aquela história que os 11 irmãos venderam eles para os árabes, e aí depois ele virou um grande homem no Egito, e aí depois acolheu na fome, blá, blá, blá. A gente já pulou toda essa parte dessa história aqui, senão a gente vai ficar um ano nisso aqui. A gente tem um povo hebreu no Egito. Aí o que acontece? O povo hebreu agora está no Egito por conta de José. E aqui a gente entra numa segunda fase, que é o tempo dos profetas. A estrutura do povo judeu não é mais ligada ao patriarca. Agora ela é ligada a uma figura de relação direta com Deus, que é o profeta. O profeta é a voz de Deus.
E nesse tempo do Egito vem a pessoa de Moisés. Quem é Moisés? Moisés é um hebreu que, quando um israelita, né, que foi jogado no rio Nilo por conta da ordem do faraó do Egito na época, que era para matar todos os recém-nascidos, e ele foi acolhido pela filha do faraó e teve uma grande posição lá no Egito, o que possibilitou dele ser um grande homem no Egito, e depois de muito tempo ele liderou o êxodo desse povo hebreu, que sofria na mão dos egípcios, e foge pelo Mar Vermelho, tem toda a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho, que é uma prefiguração de Cristo, que Moisés é o libertador, o legislador e também a figura do maná do deserto, né, quando cai o maná para os judeus, ou seja, ele é a figura de Cristo no Antigo Testamento, né? E ele aqui é o legislador por conta do Monte Sinai, que ele recebe lá a lei diretamente. Então essa aqui é uma fase, que é o tempo dos profetas no judaísmo, em que a gente tem essa relação do povo com os profetas. Depois, Moisés é sucedido por Josué, que também era um profeta, e a gente entra num tempo do Antigo Testamento, que é o tempo dos juízes. O que eram os juízes? A gente já falou aqui, patriarcas, profetas, agora juízes. O que eram os juízes? Depois da morte de Moisés, sobrou Josué, as tribos, agora a gente teve o êxodo com sucesso do Egito, agora eles voltam para a Terra Prometida, finalmente chegam na Terra Prometida. Moisés não entra, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. E as 12 tribos de Israel, por conta de serem 12 filhos de Jacó, que era Israel, mudou seu nome, Israel é aquele que lutou com Deus, se dividiram entre o território de Canaã, que era a Terra Prometida. E eles não estabeleceram nenhum rei, porque não tinha mais a posição do profeta, não tinha a posição do patriarca, e os juízes eram um representante de cada tribo que fazia esse papel ali de governador. Nessa época dos juízes, a gente tem 300 anos ali depois da ocupação de Israel, então isso ocorre por muito tempo, e esse período se sustentou por 460 anos, da morte de Josué até Saul. Então, nesse tempo dos juízes, que a gente tem no livro dos juízes, no livro de Josué, blá, 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 que a gente vai ler ali no Antigo Testamento, é um tempo de idolatria do povo de judeu. Então, a gente vê sempre aquela história, o povo judeu vai, comete idolatria, recebe a tentação, aí tem o pecado, aí tem a punição de Deus, depois a misericórdia de Deus. E assim se estrutura o tempo dos juízes. 3 tempos: patriarcas, profetas, juízes. 4ª fase, o tempo dos reis. O que é o tempo dos reis? Quem são os grandes reis que a gente conhece? A figura de Saul, a figura de Davi e a figura de Salomão. Quem eram os reis? Depois de muito tempo sendo atacado ali, nessa região de Canaã, na Terra Prometida, pelos povos que tanto almejavam conquistar, até hoje Israel é uma situação complicada de ataque, a gente precisa de uma unificação. Não basta mais esses juízes de forma independente, de forma anárquica. É preciso unificar. Então, Samuel, um profeta da época, ele vê essa necessidade. Israel sempre foi atacada de todos os lados e recebe uma visão de que haveria um novo rei em Israel e esse rei seria Saul. E aqui a gente já tem, nessa fase dos reis, 1000 anos desde Abraão. Então, a gente está aqui resumindo uma história enorme. Samuel vê Saul, que era um homem muito forte, era um pastor, né? Sempre tem essa figura do pastor com os grandes líderes de Israel. E Saul foi o escolhido para ser o descendente. Foi ungido pelo profeta, ou seja, a figura de liderança hebraica sempre tem relação com Deus, né, a todo momento. E Saul foi um grande rei, né, que muito forte, muito militar, possibilitou que o Estado ali, as 12 tribos fossem unificadas, sempre juntas, resistindo aos ataques. Só que o problema era o seguinte, é o problema do poder do homem. Saul, ele acabava sendo um pouco autocentrado, esquecia que o verdadeiro Deus dos hebreus é o Deus único, não ele, né? Que ele só estava sendo um representante de Deus no seu papel, etc. Acabou crescendo a cabeça e a gente tem a figura do rei Davi. Davi era entre os seus 7 irmãos, ele era o 8º filho de Jessé. Ele era franzino, era ruivo, era magrinho, era pastor, né? E aí, mais uma vez, a figura de Samuel, o profeta, vê que Davi é o sucessor de Saul, né? E na figura de Davi, a gente tem um grande rei, muito virtuoso, dos hebreus de Israel, né? Foi muito perseguido por Saul, né? Porque Saul ainda não tinha morrido, então Saul meio que acolheu ali Davi como seu sucessor, meio como se fosse um escudeiro.
mas não queria muito passar o poder, né? E a todo momento tinha essa situação, esse ciúme, né? Saul se revoltou contra Davi, tentou matar Davi. Davi foge para o deserto de Saul, né? Tem toda essa história, toda essa drama, inclusive vários dos salmos são compostos nessa fuga de Davi, até a morte de Saul, por conta dessas invasões, ele morreu num combate, e aí a gente tem Davi se efetivando como rei com 30 anos de idade, a mesma idade que Cristo começa a sua vida pública. Então você vê que todo o tempo no Antigo Testamento tem essa simbologia da pessoa de Cristo. Davi foi um grande rei, um grande militar, Israel começou a se tornar uma potência administrativa e econômica, mas Davi cometeu um grande pecado. Ele tomou a mulher de Urias, que era um oficial seu na sua época, chamava-se Betsabeia, né? E botou Urias na frente de batalha para morrer. Né? Urias morreu. Esse foi o grande pecado de Davi, que Deus enviou um profeta, Natã, para denunciar esse crime de Davi, de ter tomado a mulher de um oficial. Né? Então tem todo, no Salmo 51, tem todo o choro, né? Todo o arrependimento de Davi. Davi, depois de sua morte, com 70 anos, deixou um sucessor, que se chamava Salomão. Salomão, como vocês bem sabem, vocês vão ligar Salomão à ideia de sabedoria, a ideia de um rei com muito poder, com muito dinheiro, que aproveitou muito da evolução que Davi deu a Israel. Era um cara muito com dotes morais, dotes políticos, era um cara muito diplomata, comerciante, fazia relações com o Egito, né? Melhorou muito o estado militar, né? Era um rei muito sábio. Ainda tem aquela história de que Deus poderia conceder tudo o que ele quisesse, ele pede a Deus a sabedoria. Então, Salomão era uma pessoa com muita potência, né? De reinado, muito potente. Só que ele, no final da sua vida, caiu numa tentação que era a idolatria, porque ele era muito apegado às mulheres estrangeiras, que era uma coisa que Deus falou que não era para os hebreus fazerem no Antigo Testamento, etc., e se perdeu. E depois da sua morte, o reino de Israel sofre uma punição divina. Então, em todas essas figuras dos reis, a gente vê pessoas que falham, né? Pessoas falíveis, porque o verdadeiro rei ainda não tinha chegado. Eles eram prefigurações. E mesmo nas figuras dos profetas, como Moisés e Samuel, eles sempre se comportavam em postura perante Deus, esperando o Messias. Os judeus ainda esperam o Messias, e naquela época ainda mais. E na figura dos patriarcas, uma figura muito inicial, né? Abraão não tinha ideia do que ia ser a vinda de Cristo. Então, você vê que existe uma pedagogia, Deus vai ensinando aquele povo. E aqui a gente entra na última fase, para finalizar a aula de hoje, que a gente se estendeu bastante no nosso tempo, que é o tempo de exílio e dos grandes impérios. Então, a gente teve o tempo do reinado. Aqui existe um período que os judeus ficam exilados na Babilônia, assim como ficaram no Egito, ficaram na Babilônia, e depois regressam para Canaã, a sua terra prometida, e a gente entra na última fase, que é a fase dos Macabeus. Né? Tem o livro dos Macabeus, que era uma resistência que Israel fazia, o povo fazia naquele momento, às tropas seleucidas, né? Que era um povo macedônico, helenista. Então vocês veem que a todo momento o povo está resistindo, segurando, que aquela terra prometida, mantendo, né? Sabendo a importância daquela terra prometida, mas a todo momento sendo invadido, né? Sendo conquistado, passando por problemas. E os Macabeus é um livro muito maneiro, magnífico, restauram o culto divino ali no templo, porque o rei, na época, né, o rei Seleucida, ele tinha proibido os cultos judaicos, né? Tanto que existe uma festa judaica muito importante, que é Hanukkah, né, que eles comemoram esse retorno do culto divino. E essa é a história dos Macabeus, com essa resistência. Mas depois, por conta das brigas internas do Estado, né, sempre era assim, né? Israel caía em idolatrias, né? Brigavam entre si, não queriam um rei, depois precisava do profeta, era essa confusão o tempo todo. E por conta da briga dos saduceus com fariseus, que eram duas classes que a gente já ouve bastante no Novo Testamento, há a invasão de Roma. Então, com as campanhas militares de Pompeu, e aqui a gente já está falando de 64 a.C., muito perto da pessoa de Cristo, há o domínio romano sobre Israel. E, depois desse domínio romano, a gente tem a figura do reinado de Herodes o Grande, que era o rei que estava vivo, né, comandando ali a região quando Cristo nasceu. Cristo, o Messias, que para nós é o Salvador, aquele que havia de vir a todos os momentos. Então a gente tem 5 fases do Antigo Testamento, aqui a gente resumiu tudo de forma corrida,
mas que é muito importante para a gente continuar aqui essas aulas de doutrina, a gente vê que todo esse Antigo Testamento, a todo momento, está dialogando com essa figura desse Messias que havia de vir. Tudo isso significava a vinda de Cristo. Toda essa questão da preservação do Estado, daquele território, dessa terra prometida, seria por conta da vinda de Cristo. Então, tudo é direcionado para a pessoa de Cristo. Então, aqui a gente finaliza a aula de hoje. Nas próximas 2 aulas, a gente vai voltar um pouco para o Gênesis para falar da liberdade humana e do pecado original. Hoje a aula foi bem mais pesada que o normal, bem histórica, a gente tentando resumir da melhor forma possível. E a gente vai abrir agora aqui para perguntas para vocês. Vou fechar aqui. Perguntas, pessoal.